O tempo que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês. Ó, um beijo no coração e aquele abraço bem apertado. Gente, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de criança, de mulheres, falo sobre educação de filhos, falo sobre coisas que tá pela plataforma, conto os meus causos, sabe? E de vez em quando eu faço o que eu vou fazer hoje, tá? A capa do vídeo tá aí, vocês devem que não vão entender muito, mas vão entender sim. Vamos lá. Gente, eu vou fazer uma coisa que tem muito tempo que eu não faço, mas eu vou fazer só porque é necessário para dar início ao vídeo. Mateus 24, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mas eu quero ler Mateus 24, de 1 até 11. Não. 14, tá? Vou ler bem rapidinho. E Jesus, saindo, partiu do templo e aproximaram-se deles os de seus discípulos para lhe mostrar os edifícios e os templos. Mas Jesus lhe disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu, disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por isso multiplicará a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações até o fim. Gente, por que eu pus a capa profeta contra profeta? Nós estamos vendo na plataforma denúncias agora de um profeta contra um outro profeta, e eu, como uma boa pesquisadora que eu sou, e pode falar que é fofoca? Não, eu pesquiso, eu olho, eu analiso. Eu disse que eu ia vir aqui falar sobre a apóstola Flávia, pois bem, estou aqui falando da apóstola Flávia, principalmente sobre a última live que ela fez. E eu vou dizer para vocês, ela disse, isso que ela disse ficou muito gravado, então eu vou dizer isso. Ela disse que ela foi profetizado, ela profetizou que depois dos terremotos que atingiram, né, lá o Gleison foi derrubaram tudo lá por causa do Gleison, haveriam mais 3 terremotos. E nessa semana houve os 3 terremotos que ela havia profetizado. E ela vai ali durante a live dela falando coisas, e eu observando, porque eu estou realmente
no canal dela olhando. Eu estou realmente no canal dela visitando. Eu estou realmente olhando as pregações, sabe? E eu posso dizer que você não é profeta. Nem você e nem querida Dani. Vocês não são profeta. Vocês não são profeta, porque o que é profecia está escrito aqui. Que muitos viriam falando em meu nome. Muitos viriam falando em meu nome. Eis que o que diz o Senhor, muitos virão falando em meu nome. Portanto, acautelais, não acrediteis em tudo os que ouvi, porque isso é o início das dores, é o princípio das dores. Muitas pessoas não gostam de que eu fale, que eu me expresse da maneira que eu penso. Mas a maneira que eu penso é a maneira que eu tenho que me expressar, é a maneira que eu tenho que dizer. Eu vou dizer, apóstola Flávia, o seu testemunho, você, uma ex-espírita, que testemunho mais falso? Testemunho mais falso. Para você ter sido uma ex-espírita, igual você disse naquele testemunho seu, seus pais eram espíritas de carteirinha, nasceram ali, e você tinha obsessões malignas, você era possuída, atormentada por... E seus pais não souberam lidar com você, você nascendo nessa religião. Pelo que eu entendi, que você disse ali do seu testemunho, você era kardecista, né? Allan Kardec. Então, na verdade, a gente nem... As pessoas, né, que vão nessa religião espírita, elas não dizem centro. Elas não dizem. Para começar, o seu erro está aí. Elas falam na fraternidade. Porque eu sei, porque eu pesquiso. Algumas coisas que você disse ali realmente acontecem na fraternidade. Realmente, sabe? Quando você falou sobre a água frutificada, pois bem, existe. Talvez você leu em algum lugar. Mas essa questão de você ser possuído em todos os lugares, você não ter mais paz e tal, e que você era quase a menina do filme Exorcista, discernimento nenhum para ter os seus pais. Sinceridade. Porque uma pessoa espírita que tem uma mediunidade, desde criança, como você diz, é preciso trabalhar essa mediunidade. É preciso estudar. E quando os pais observam que é um dos dons mais lindo, mais agradável a essa religião, é um dos dons que todos da religião queria ter. É essa de ser médium, sabe? Então, quando vê ali, eles já começam a trabalhar com a criança desde pequeno. Desde pequeno. A criança, ela tem, como na maioria das religiões, a criança tem a educação espiritual. E se você nasceu nesse berço, se você era espírita, se seu pai, sua mãe era espírita, eles iam ser o primeiro a poder te ajudar, a te orientar. Eu conheço muitas pessoas espíritas. Eu já visitei uma fraternidade. Eu visitei. Eu fui numa reunião. Eu conheci. Eu vi como é. Eu sei que eles fazem as reuniões. Eles falam sobre os evangelhos, eles meditam sobre os evangelhos, eles fazem oração, eles falam sobre Jesus. E essa coisa de obsessor, sabe?
ela é trabalhada, muito trabalhada na infância da criança. Porque não é aceito na fraternidade esse obsessor. A criança já é fortificada para ela receber um anjo de luz, um espírito de luz. Então, esse obsessor na fraternidade não existe. Agora, candomblé e outras religiões também, né, africanas, nelas existe sim. Mas espírita, igual você disse, da Allan Kardec, sinto muito. E eu fiquei triste de ver ali no seu comentário do seu vídeo, pessoas falando, nossa, e agora eu acredito mesmo, Deus me mostrou esse vídeo. Existe mesmo esse negócio de quebrar copo, arredar mesa. Filha, que pecado, que pecado. Que poder você tinha, hein? Que poder, hein? Tá. Eu tô falando do seu testemunho, sabe por quê? Quando a gente começa, no princípio, mentindo, aí a gente tem que continuar mentindo. Essa é a regra. Não tem como ser diferente. Não tem. Então é preciso que eu, no meu canal, eu escrevi aqui, Ronilda, mãe solteira. Então eu falo dos meus filhos, eu falo o que acontece. E nem sempre a minha vida é uma beleza, nem sempre a minha vida é um paraíso. Nem sempre. Porque está escrito aqui, ó. Ia ter filhos contra pai, pai contra os filhos. Né? Então, às vezes eu conto as coisas aqui também que não é felicidade. Mas eu sei que isso está escrito. Então é preciso que eu venha do princípio, com o princípio de caráter. Eu preciso ter o princípio de caráter. E que o meu testemunho seja sempre sim, sim ou não, não. Agora vamos para a querida Dani. Tem muito tempo que eu disse que eu não me engulo a metade do testemunho da querida Dani. Não engulo. É lindo? Para muitos é lindo. Para muitos é lindo. Mas eu não engulo. Não passa na garganta. Principalmente porque eu sou mulher, sou mãe, tenho filhas, sabe? Esse negócio dela, para aumentar, para o testemunho ser mais forte, digamos assim, ela dizer que ela foi abusada e não denunciou o seu abusador e perdoou esse abusador. Eu não suporto essa parte, não suporto. Acho que Deus, nem Deus suporta. Isso fede a narina de Deus. Sabe? Isso incentiva a outras meninas, a outras mulheres que sofrem, que passam por isso. Se a querida Dani perdoou, por que eu não vou perdoar? Isso não é para ser perdoado, é para ser denunciado. Denunciado. Então agora, quando chegou o momento de vocês duas brigarem em rede social, sabe? Porque uma é profeta do espiritismo, a outra é a profeta que foi abusada. Se quiser me malhar nesse vídeo, malha. Tô nem aí. Só que é isso mesmo. A mulher que foi abusada e não denunciou. Vem esses dois testemunhos que não se casam, não se casam. Se alguém que estiver ouvindo esse vídeo e for espírita, explique melhor, tá? Sobre como funciona o obsessor. Se o obsessor faz com que uma pessoa possuída, ela quebra a casa toda, que levite. Isso é filme de Hollywood. Agora você também que está ouvindo esse vídeo, você concorda
que isso é um testemunho lindo, maravilhoso. Uma pessoa, uma criança que foi abusada, perdoar alguém que abusou dela, não denunciar e mostrar que isso é amor a Deus. Pior ainda quando Dani conta que ela morou em uma casa onde tinha uma criança que era abusada e ela também não denunciou. E vem todas as duas aqui pregar a palavra do Senhor, o Santo Evangelho. Todas duas sabem, igual o diabo sabe a Bíblia, de trás para frente, de cor. Todas as duas usam a palavra de Deus para o seu bel prazer. A apóstola Flávia, essa última live que ela fez, ela disse para os seguidores: gente, parem de olhar redes sociais. Coisas mais horríveis que tem é fofoca. Parem de olhar fofoca. Passem a ler a Bíblia. Se desliguem das redes sociais. Só que no finalzinho da live, tá lá ela. Peraí, deixa eu ligar o botão do TikTok aqui, que eu esqueci de deixar o comentário aqui no TikTok. Deixa eu ver como tá meu Instagram. Peraí. No YouTube. Vocês entenderam? É um tal de façam o que eu estou falando, mas não façam o que eu faço. Vocês entenderam? Não é questão mais de dinheiro. Não é questão de dar pix, não é questão de sustentar. Não é. É a questão de falar mentira em nome de Deus. É a questão de pronunciar a santa palavra do Senhor em vão. É dizer que o que eu estou falando foi Deus que me mandou dizer. E se não aconteceu o que eu estou falando, gente, nunca acontece. Nunca acontece. Chegam a pesquisar. Profetas hoje chegam a pesquisar meteorologia, história, sabe? Eu tenho no meu canal, eu sou inscrita de um canal que o professor é um professor de geografia. Ele fala sobre o que está acontecendo no mundo e o que pode vir a acontecer a partir daquilo que está acontecendo, digamos, uma confusãozinha ali que está dando entre um país e o outro, e a bolsa pode cair. Uma confusãozinha que está dando ali, uma rixa entre um presidente e outro, pode faltar alimento em algum lugar? Pois é. O professor de geografia, o professor Ricardo, ele fala: olha, eu não sou uma pessoa mais inteligente. Nem existe esse mais inteligente. Eu não sou uma pessoa tão inteligente. Mas eu não sou uma pessoa tão leiga, tão burra. Eu sou um ser pensante. E não venha me dizer que o que eu estou dizendo é fofoca ou que eu quero agredir ou denegrir a imagem de alguém. Não. Porque Deus está deixando que este momento aconteça. Prestaram atenção? É preciso que eles mesmos se tirem a capa um do outro. É preciso que eles mesmos passam a bater de frente um com o outro. A apóstola Flávia usou a João Batista e Jesus. Diz que João Batista era um profeta muito bravo e tal, etc. Mas o João Batista, quando estava na cadeia, 2 anos na cadeia, ele mandou que fossem atrás de Jesus para saber se Jesus era mesmo Jesus. Porque como que ele, profetizando a vinda de Jesus, estava ali preso? E Jesus só mostrou os milagres. E os discípulos de João Batista, do profeta, não misturava com os discípulos de Jesus. E bababá, bababá, bababá.
Você mesmo, apóstola Sol, deu a resposta para o que está acontecendo, para o que está sendo feito na vida de vocês. Se naquele tempo os discípulos de João Batista não misturavam com o de Jesus, será que era por causa de desconfiança? Não, porque era o que estava escrito. Era o que estava escrito. João Batista ia vir para anunciar a chegada de Jesus. Jesus chegou. Jesus foi o último profeta. Findou-se o profeta. E está escrito, se vocês quiserem prestar atenção, gente. Eu não sou pessoa que estuda a Bíblia. Eu não sou teóloga. Mas se vocês prestar atenção, está escrito que os dons ficariam, os dons do Espírito. Os dons. Não quer dizer que eu vou ser profeta porque eu tenho um dom. Eu vou ter o dom de profecia, eu vou dizer um sonho que eu tive, por exemplo. Eu sei que esse sonho é uma profecia. Eu sei. Então Deus mandou para mim, Deus me mandou esse sonho. E eu sei que é para mim estar em oração por esse sonho. Mas também dentro desse sonho, o Senhor me deu um alerta. Dentro desse sonho, o Senhor já me mostrou o que era para me fazer. Ou seja, vem a profecia. Ele diz o que vai acontecer. Mas ele fala o porquê que vai acontecer. É preciso que essa profecia precisa edificar. Essa profecia precisa educar. Essa profecia tem que ter algum rumo, gente. Não é falar que a lâmpada da minha casa vai cair meio-dia. Eu profetizei. Deus me disse que a lâmpada da minha casa vai cair meio-dia. O que eu vou fazer? Eu vou pedir um eletricista para olhar essa lâmpada. Se Deus falou para mim isso, antes que aconteça, não é? Mas as profecias do Senhor, elas vão ter que acontecer. Ou seja, o dom que eu tenho de que Deus venha falar comigo é para que eu me precaveia, para que eu alerte alguém, para que eu edifique a vida de alguém. Mas essas profecias das trevas, sabe? Elas são muito menores do que as profecias do que vocês dizem. As profecias da Nadir é balela, do Gleison nem se fala. E esses montes de outras, sabe? Mas os profetas, igual vocês duas, são iguais os nossos políticos. Vocês ficam com medo desses profetas do caos, né? Muitas pessoas ficam com medo desses profetas do caos. Pois é, eles é tipo os trombadinhos. Vocês entenderam? Mas esses profetas, igual vocês, que veste terno e gravata, aí sim, são os verdadeiros políticos. Você entendeu? Os trombadinha, os verdadeiros, os que pegam moedinha, os que pegam milhões. Vocês entenderam? Pela inteligência de vocês, pela fineza de vocês, como vocês conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Como vocês conseguem? Apóstola Flávia, você é mãe, você também tem 5 filhos. Como você dorme? Sabendo que as coisas que você profetiza, as coisas que você diz não é de verdade. Que é emoção. Que Deus não te usa do jeito que você quer que Ele te use.
Você disse, e eu vou te dizer para você o que você disse. Cobra, a cobra, ela só muda a escama, mas ela continua sendo cobra. Tanto você como Daniele só tiram as escamas, mas continua sendo cobra. Se vocês algum dia teve um dom, procure ele dentro de vocês, igual a dracma perdida. Procure. Sabe por quê? Quando chegou agora na rede social essa fase que Deus está deixando que isso aconteça, porque está fedendo a naringa dele. Está fedendo a naringa dele. E a apóstola Flávia, não cometa o mesmo erro que a Daniele, não. Sabe? Porque quando nós viemos aqui, começamos a alertar o povo contra a Daniele, contra as palhaçadas que ela estava fazendo, ela fez o que você está fazendo. Parem de olhar fofoca, não fica olhando canal de fofoca. Ah, isso é fofoca. Deus odeia fofoca. E fala bonitinho dentro da Bíblia, como se não estivesse falando mal da vida de ninguém. Como se vocês não estivessem falando de ninguém. Mas para um bom entendedor, um pingo é letra. E eu sou uma boa entendedora. Eu entendi sua palestra do princípio ao fim. Tanto é que eu entendi que eu posso te dizer, você acredita? Deus disse para mim que se eu me calar, as pedras vão falar. Eu, como mãe, como mulher que trabalho, que sustento a minha casa, se eu conseguir alertar outras mulheres, sabe, do engano que vocês são, do engano, porque a gente trabalha dia e noite para sustentar os filhos da gente. E quando vocês falam, sabe, eu vi um vídeo do seu marido, do seu apóstolo, falando que ele não era fiel no dízimo, que ele precisava ser fiel no dízimo, que Deus foi tratando com ele para ele ser fiel no dízimo. E chegou um dia que ele não tinha dinheiro, que ele estava breganhando. Para mim sempre ganha com Deus, né? Chegou um dia que seus filhos não tinham fralda. E alguém abençoou ele com 50 reais. Mas dentro do coração dele, Deus falou para ele na hora, vai lá e dá fulana, porque fulana precisa desse dinheiro para comprar uma roupa, para fazer não sei o que lá na igreja. Ele nem questionou Deus. Ele foi lá e levou o dinheiro e entregou a fulana lá. Quando ele chegou em casa, vieram 3 mulheres. Vocês fizeram oração por aquelas 3 mulheres, sem saber de nada. Uma abençoou com 50, a outra com 50, a outra estava saindo e deu 70. Ele, 170 reais. Deus provou a fé dele. Gente, qual pai, qual mãe que vendo o filho passando fome, necessitando de uma fralda, vai tirar o dinheiro e vai dar para alguém pôr uma blusa? É muita mentira. É muita mentira. Muita mentira. Parem. Se vocês querem pregar o evangelho do Senhor, seja como Jesus. Jesus teve dia que ele não tinha lugar onde reclinar a cabeça. E vocês duas são só luxo. Luxo e luxo. Que pra mim vai um dia, já tá chegando a ser lixo. A bagunça. E isso não é o evangelho do Senhor. A palavra do Senhor não é para mim usar ela na minha vida como eu desejo, da forma que eu desejo. É para mim ler, entender e edificar a minha vida e abençoar a vida do outro com as palavras que eu digo, com o evangelho que eu proclamo. A palavra do Senhor está escrito que é para me sustentar e ajudar a viúva, o órfão, o pobre. Na palavra do Senhor não está escrito que eu
tenho que mostrar que eu tenho muito dinheiro, que eu tenho casa, beleza, etc. Porque a minha fé é muita em Deus. Deus me ama de uma tal maneira que Ele me agracia. Do nada alguém me liga e me manda um pix. Do nada alguém me dá uma oferta. Mas a palavra do Senhor me diz que aquele que levanta de manhã e trabalha tem o mesmo direito de comer como aquele que começa a trabalhar meio-dia. Então eu sou digna do que eu recebo, porque eu trabalho, eu como do meu suor. Então se eu tenho uma cadeira dentro da minha casa, é do meu suor e eu agradeço a Deus por eu ter essa cadeira. E se eu tiver 2 cadeiras e puder abençoar alguém com suor do meu trabalho, isso é sagrado, isso é santo. O resto é profano. O resto é profanar o evangelho. Nem Deus tem que sustentar uma, nem Deus tem que sustentar a outra. Vocês entenderam? O verdadeiro pastor, ele cuidava das ovelhas, ou seja, o pastor, ele alimentava, ele dava água, ele cuidava, ele tratava. O pastor ia atrás daquela que estava perdida. Ou é ao contrário? As ovelhas cuidavam do pastor? Como que foi? Jesus chegou aqui e cuidou das pessoas? Ou todo mundo serviu a Jesus? Me responde. Se vocês conseguirem me responder, se para ser profeta tem que ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, muito lábia, muita sabedoria para enganar as pessoas, ou para ser uma verdadeira pessoa que fala de Deus, tem que ter amor ao próximo, como está escrito. Porque se eu ver uma pessoa do meu lado precisando de uma cadeira, eu tenho essa cadeira e não dou, ao contrário, eu vou lá e faço com que ela passe bem perrengue e me dá mais uma cadeira. Porque na minha casa eu preciso de muitas pessoas sentadas à minha mesa para comer do pão que o outro me dá. Ó, beijo para vocês, saúde, paz. Até o próximo vídeo. Estou indo para o meu 2º emprego. Porque é assim que Deus ensinou. É assim que Deus ensinou. Jesus era carpinteiro. Jesus era carpinteiro. E você quer ser só profeta.